Estamos de volta para o segundo bloco de O Livre com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Como eu interrompi a pergunta do Luiz Fernando, ele abre a segunda parte da entrevista. No bloco anterior, obrigado, o prefeito falou dos combinados e a gente percebeu a importância da sua família, né, e desses combinados no decorrer e na tomada de decisões. Se houve um combinado de que se o senhor não ganhasse, iria disputar mais 3, né? Houve um combinado também de não ser o candidato. Qual é o combinado para o futuro? Na verdade, o combinado nesse momento é eu voltar para a minha família, cuidar um pouco mais dos meus filhos, da minha esposa, que tem um quadro clínico que merece sempre uma atenção em função dela ter feito um transplante renal. E eu tenho uma filha de 2 anos de idade, eu preciso, nesse momento, dar mais atenção para estabelecer um vínculo familiar que você estabelece com as crianças, principalmente nessa idade, e reconstruir e reorganizar a minha vida profissional e empresarial, que, infelizmente, nesse período que eu estive fora, sofreu muito com as consequências de eu estar na política aqui na cidade de Cuiabá. E na política? Na política... Pode ser que em 2018 tenhamos algum cenário, né? Pode ser que não. Isso vai depender muito do desdobramento, da evolução desses fatores que nós teremos aí em 2017 e 2018. O ex-presidente José Sarney, ele é a prova física disso, diz que a política só tem porta de entrada. O senhor concorda? Normalmente eu já ouvi muito essas frases, Augusto, né, que a política só tem porta de entrada e você só sai dela perdendo. Eu procurei sempre ao longo da minha vida pensar e agir fora do quadrado, ter as minhas convicções, né, e ter a capacidade de poder executar aquilo que eu penso. Eu, por exemplo, posso dizer isso aqui hoje, como já tenho dito para algumas pessoas, sempre pensei, né, que a reeleição não é um instituto da democracia desse país que ela seja benéfica. O senhor é contra, então, eu sempre acreditei nisso, né, embora nós tenhamos hoje um processo em curso e mudança no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está para o Senado votar esta PEC que altera esse dispositivo constitucional, mas eu particularmente acho que eu sou contra a reeleição. Prefeito, eu gostaria de voltar a um tema que é a Operação Ararat. Eu percebi uma indignação, uma tristeza do senhor em relação ao que lhe aconteceu, a invasão da sua casa, da forma como foi, e até hoje o senhor não foi chamado para depor. Em que momento, em que ponto o senhor acha que esses procedimentos são inadequados em relação ao procedimento do Ministério Público, da Justiça, e como isso lhe afetou e a sua família? Luiz Antônio, até vamos repor, há poucos dias atrás, indignado com isso e precisando esclarecer e resolver definitivamente esse problema, eu procurei a Polícia Federal, através do meu advogado, insisti profundamente para que nós fôssemos ouvidos. E graças a Deus, depois de muita insistência, nós conseguimos ser ouvidos. Isso é um exemplo, talvez de dezenas de exemplos, de pessoas que lança-se sobre ele alguma dúvida de conduta, e é normal, não tem problema nenhum, né? Se tem dúvida, tem que investigar, tem que procurar sanear essa dúvida. O que não pode é fazer operações espetaculosas, adentrando a vida das pessoas, expondo publicamente, porque depois de alguns anos aquilo é julgado improcedente, mas toda a condenação via mídia já foi feito. E os danos e consequências são irreparáveis. É isso que eu lamento. Eu acho que precisa ter uma mudança no Congresso Nacional. Os políticos hoje brasileiros, né, no Congresso Nacional estão omissos, estão se acovardando diante de algumas realidades, né? O Ministério Público tem o dever, o direito e o dever de investigar, mas não pode fazer operações espetaculosas expondo a vida das pessoas. Mesmo que o cidadão seja culpado, ele só será culpado depois de julgamento pela justiça. Não pode ter um julgamento midiático condenando antes de uma sentença. Prefeito, o senhor acha que isso tem acontecido também com a Operação Lava Jato? Eu acredito que a Operação Lava Jato, eu acredito numa coisa também, Augusto, que não existe guerra que não morra inocentes. Ponto. Eu me considero inocente. Fui alvo de uma operação que aqui no estado de Mato Grosso está alvejando muitas pessoas que nós sabemos nos bastidores que cometeram sim crimes e que precisam pagar por eles, porque o Estado brasileiro não aguenta mais tanto desvio de conduta como já houveram aqui no nosso estado especificamente. Mas o que nós não podemos é fazer dessas operações
de uma forma midiática que tem uma condenação via opinião pública, que prejudica profundamente a imagem, né, principalmente de pessoas que têm relações empresariais ou profissionais, e depois de algum tempo, quando isso é arquivado, quando aquilo chega-se à conclusão que não tem nada a ver, sai uma nota lá no rodapé do jornal de 2 minutos em qualquer telejornal. Prefeito, então o senhor está nos dizendo que pode estar havendo uma seleção de alvos por critérios que não são aqueles mais justos? Em qual operação? Nessa Tanto na aqui? Ararates quanto na Lava Jato. Não, não tem um É elemento... um procedimento. Mas Não. o senhor compara as duas, vê semelhanças? Isso que Não, queria eu não saber. posso de maneira alguma fazer essa afirmação, que está havendo seleção de alvo. O que eu posso dizer categoricamente é que não pode ter, né, uma exposição desnecessária, tá, criando constrangimento, criando condenações pela mídia e não pela justiça. A condenação tem que ser feita pela justiça e não pela mídia, com a divulgação extemporânea dos fatos investigados. Então o senhor é a favor que o Congresso limite de alguma forma esse tipo de procedimento? Eu sou a favor que os congressistas, aliás, não só nesse tipo, eu já falo há muito tempo, Augusto, que grande parte dos problemas desse país está no Congresso Nacional, que é um Congresso, tá, tanto na Câmara como no Senado, que não legisla, que passa grande parte do tempo ali. Nós temos legislações que datam aí de 30, 40, 50, 60. A legislação trabalhista é da época, por exemplo, né, que grande parte do transporte era feito nesse país com carro de boi e carroça. E é a mesma legislação trabalhista até hoje. Tudo evoluiu, tudo se transformou e nós temos a mesma legislação trabalhista de 60, 70 anos atrás. Culpa de quem? Congresso Nacional. Por que hoje diz-se muito que o juiz está legislando, que o Ministério Público está legislando? Por quê? Porque o Congresso Nacional não atualiza e não faz as leis corretas para esse país. Prefeito, então, a propósito, o senhor falou há pouco, no primeiro bloco, do lado bom, digamos, do funcionalismo. Eu concordo. A imensa maioria dos funcionários públicos aí trabalha bem, esforçado e tal. Agora, há um problema que também decorre da legislação. No Brasil inteiro há um clamor aí para que sejam reduzidos os privilégios dos funcionários públicos, por exemplo, na área da Previdência. O senhor teve dificuldade para administrar Cuiabá, dificuldades provocadas por este favorecimento, em alguns aspectos, do funcionalismo público? Augusto, Não tem que mudar essa legislação também? Augusto, diante de fatos, não há que se estabelecer controvérsia. Certamente existe uma legislação hoje no país que cria privilégios para o servidor da administração pública. Isso. Um servidor da administração privada, ele tem um teto de aposentadoria. Não importa se ele ganha 20, 30 mil reais. Quando você se aposenta, né, pela iniciativa privada, você tem um teto aí, parece de 8, 10 salários mínimos. Na iniciativa pública, se o cara ganha 20, 30 mil, ele aposenta com 20, 30 mil, através dos fundos, de complementos, né, de mecanismos que custa dinheiro público para manter grande parte desses mecanismos que foram criados ao longo do tempo. Isso não é justo, porque quem paga essa conta é a própria sociedade brasileira. Nós temos hoje, e eu vou falar pela cidade de Cuiabá, um sistema de custo da folha de pagamento que vai inviabilizar o município no curto e médio prazo. A nossa folha, vou dar um exemplo material, né, neste ano agora, a folha crescerá 12% e a nossa receita vai crescer próximo de zero. Vamos crescer 12% o custo da folha E zero na arrecadação. E não há o que fazer. E não há o que fazer, porque existe aí a reposição da inflação, que é um direito de todo trabalhador, da iniciativa pública e privada. Existe o crescimento pelos planos de cargo e carreira e salário. E existe o crescimento pelo incremento gradativo e necessário de serviços públicos. Nesse período nosso de prefeito na cidade de Cuiabá, nós estaremos inaugurando 21 creches novas. Só um exemplo, 21 creches novas, em média 50 servidores em cada creche. Então serão mais de 1.000 servidores na educação contratados a mais para atender essa demanda. E hoje na cidade de Cuiabá, se for para suprir 100% da demanda, seria necessário aí aproximadamente mais umas 30 a 35 creches na cidade de Cuiabá, que seria algo aí próximo de quase 2.000 servidores. Para onde vai parar essa folha? Prefeito, essa sua colocação me leva a uma pergunta natural. O senhor sabe, todos vivemos uma crise, o Estado está vivendo uma crise financeira e da forma como foi colocado, há de se antever, né, que as finanças da Prefeitura no ano que vem, então, em função do que o senhor está colocando,
estarão numa situação não tão favorável. Eu pergunto assim de uma forma objetiva, por exemplo, no ano que vem os servidores municipais poderão contar com RGA? Vai depender muito do desempenho da economia, Luiz. Se nós tivermos o desempenho da economia com o crescimento da receita, certamente eu acho que eles poderão contar. Se não houver um crescimento da receita, dificilmente ou quase impossivelmente poderão contar. Esta é a dura realidade. O próximo administrador, então, vai ter muita dificuldade para... Terá dificuldades porque as despesas estão aumentando, o custo da energia elétrica está aumentando, o combustível está aumentando, o valor dos salários está aumentando, a demanda por serviços estão aumentando e, lamentavelmente, as receitas elas estão crescendo abaixo do que crescem as despesas. Nesses 4 anos, nós fizemos um forte trabalho na busca da eficiência, reduzimos alguns custos. Em 2014, quando quase ninguém nesse país falava em crise ainda, final de 2014, talvez eu fui um dos primeiros agentes públicos a fazer uma redução da máquina. Nós tínhamos 23 secretarias, eu reduzi para 17. Como é que o senhor conseguiu isso? Como é que foi esse Em ajuste? 2014, final de 2014, logo passou a Copa do Mundo, aquela aparente euforia que o Brasil ainda vivia, nós percebemos sinais claros de que nós entraríamos numa recessão econômica. Já existia indício, não precisaria ter bola de cristal, bastaria ler os sinais. É como você olhar para o tempo, nuvem escura, ventando, trovejando, não precisa olhar para o clima-tempo, para a previsão, não, vai chover. E na economia é mais ou menos igual. Né? Já existia sinais, claro que o Brasil entraria num processo, né, de diminuição da atividade econômica e, consequentemente, na redução da arrecadação dos recursos para o setor público. Nós começamos ali uma redução, tinha 23 secretarias, reduzimos para 17, cortamos cargos comissionados, cortamos veículos, fizemos vários cortes dentro da máquina para que mesmo assim ainda sobrasse dinheiro e recursos para investir na cidade. Porque eu tenho certeza que nenhum cidadão, e nós não estaríamos hoje com mais de 70% de aprovação, se nós estivéssemos simplesmente pagando salário em dia. O cidadão quer ver a sua cidade melhorando, ver obras de infraestrutura, ver obras na saúde, ver obras nas escolas, na educação, enfim, que os serviços públicos, de alguma forma, estejam sendo melhorados na sua cidade. Agora, isso é importante. Em poucas cidades, prefeito, em poucas capitais. O que tornou possível esse desempenho em Cuiabá? Quer dizer, tem de cortar mesmo, é o que o senhor vê, não tem outro caminho. Augusto, corte é um caminho. Para você ter um resultado dentro de uma situação complexa, não basta escolher uma única estratégia. Nós escolhemos várias estratégias. E uma delas foi do corte das despesas internas, a correta aplicação do dinheiro público, maximizando ali os objetivos, reduzindo, né, a forma de fazer algumas obras. Hoje, vou dar um exemplo, no asfalto em Cuiabá. Muitas obras é feita assim, a prefeitura de Cuiabá, ela compra da Petrobras o asfalto, a emulsão asfáltica, nós compramos da pedreira a brita e contratamos uma empresa para rodar. Ao fazer esse mix aqui, nós conseguimos hoje rodar um asfalto CBUQ e fazer quase 300 km de asfalto novo, com alto padrão de qualidade, que é só o asfalto usinado a quente, grosso, como se diz no popular, não é aquele asfalto casquinha de ovo, a um preço aí aproximadamente 20% a 30% mais barato do que normalmente se fazia na mesma cidade de Cuiabá. Ações como essa nós implementamos em várias obras que a própria prefeitura toca, né? Tocamos muitas obras em parcerias, fizemos muitas ações pensando e agindo fora do quadrado. E isso que foi possível dar, através dessa eficiência da aplicação do dinheiro público, um melhor resultado para a cidade. Prefeito, se nós pegarmos agora e olharmos as promessas de campanha quando o senhor foi eleito, nós podemos verificar que algumas não se cumpriram, como, por exemplo, a questão do passe livre, o ar-condicionado nos ônibus, a volta dos cobradores. Ao que o senhor acredita essa situação de não ter sido possível cumprir essas promessas? Luiz, o passe livre nós mantemos, está vigorando na cidade de Cuiabá. Nenhum estudante da rede pública ou privada ele paga para andar nos ônibus na cidade de Cuiabá. O estudante não paga, isso, mas a prefeitura paga 50% desse valor e o trabalhador, o usuário do sistema de transporte coletivo, paga os outros 50%. Porque não existe nada de graça em lugar nenhum do planeta. Tudo que é feito tem um custo. Só que neste caso, em Cuiabá, o estudante anda de graça. Quem paga é a sociedade e a prefeitura, através dos impostos que ela arrecada, paga os outros 50%. Isso existe, então nós mantivemos. Ar-condicionado dos ônibus. Acabamos de colocar agora mais de 60 ônibus, 0 km na frota, 100% com ar-condicionado e Wi-Fi.
colocar o ônibus 100% com ar-condicionado é possível, só que todo mundo sabe que o seu carro, quando você sai de casa, que liga o ar-condicionado, ele consome ali 10, 20% a mais de combustível. Agora imagina o seu carro, que você sai com o vidro fechado, fecha a porta, anda 20, 30 minutos, chega lá no seu local e desce. Agora pensa um ônibus que a cada 200 metros abre 3 portas grandona, sai todo aquele ar frio, né, fecha de novo, então você tem que ter um ar-condicionado muito potente para manter o equilíbrio e isso custa muito mais caro. Podemos sim colocar em 100%, mas a tarifa certamente será elevada. E qual é o percentual hoje da frota que tem ar-condicionado? Nós temos hoje aproximadamente 25% dos ônibus já na cidade de Cuiabá com ar-condicionado. Ou seja, 75% não tem. Ainda não tem. Né? E você falou aí uma questão, por exemplo, né, algumas delas, né, por exemplo, volta do cobrador, Sim. né, é um desconhecimento. Gente, é uma tendência hoje no mundo inteiro você mudar a relação de trabalho e profissionalizar algumas relações. Então não dá mais para você ter aquele cobrador, isso é o método antigo. No mundo inteiro isso foi abolido praticamente, nas principais cidades do Brasil foram abolidos, então foi um equívoco de conhecimento e até de desconhecimento. Eu não tenho vergonha de reconhecer quando eu me equivoquei ao fazer uma proposta. Ótimo. Agora, o senhor Última tem pergunta do uma bloco. aprovação Abre e fecha. grande, principalmente talvez pelo asfalto, que é a grande bandeira da prefeitura, a grande obra, não sei se o senhor considera assim. Mas o senhor acredita que se a avaliação da sua gestão fosse baseada na saúde, o senhor teria os mesmos números? Olha, Luiz, eu vejo que a saúde, primeiro nós temos que fazer o seguinte reconhecimento. Hoje, bater na saúde parece que virou o esporte nacional. Não existe capital do país, não existe telejornal desse país, meio de comunicação, que toda semana tem 2, 3 matérias para falar mal da saúde pública. E eu pergunto, como é que vai a saúde privada? Tenta pegar um plano privado aqui na cidade de Cuiabá e marcar uma consulta com o pediatra para sua filha. 15, 20, 30 dias, 40 dias. Quando lá nós temos, numa unidade nossa, alguém esperando por 3, 4 horas, 6 horas que seja, né, as pessoas chamam a imprensa ou de vez em quando algum telejornal ou meio de comunicação coloca aquilo como se fosse um absurdo. Quando na iniciativa privada, quem paga espera 15, 30, 60 dias para ter uma consulta na mesma categoria. Tem problema? Claro que tem problema. Mas eu desafio dizer o seguinte, me dê hoje, Augusto, em todo o Brasil, um prefeito de capital que nesses últimos 4 anos inaugurou um hospital, nós inauguramos o São Benedito, um hospital de 120 leitos especializado em cirurgia e que está construindo um hospital de mais de 300 leitos. Me dê isso no país e aí eu vou dizer se nós fizemos ou não um bom trabalho na cidade de Cuiabá. Estamos terminando aqui a segunda parte da entrevista com o prefeito Mauro Mendes, no O Livre. Voltamos já já.